Alimentos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Londrina, o mestrado em Ciência de Alimentos, e agora, segundo semestre desse ano, eu ingressei no doutorado em Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual de Londrina. E aí é um prazer iniciar essa semana que vocês têm, né, apesar de ser tudo remoto, né, esse ano bem mais complicado para a área de educação, mas a gente conseguiu não parar, né, e continuamos as disciplinas e as atualizações mesmo de forma remota. Tá? Então, eu vou falar de rotulagem de alimentos embalados, e aí eu procuro terminar uns 10 minutos antes para vocês tirarem as dúvidas. Tá? Tem bastante coisa, então eu vou indo passo a passo, por ordem cronológica das atualizações na legislação, tudo pela legislação vigente, até finalizar com a última atualização da Anvisa do mês passado, de outubro de 2020, tá bom? Então, vamos lá. E aí, depois eu também disponibilizo para vocês os slides, tá bom? E vai ficar gravado. Então, se a gente for ver a resolução da Anvisa, né, então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o órgão que regulamenta e fiscaliza os alimentos, né, então vocês vão ver no final todas as resoluções, as referências que eu usei foram da Anvisa, do Ministério da Saúde, né, que para rotulagem, tá, a gente tem o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que também faz parte dessa legislação de alimentos, mas nesse momento, nessa pauta é a Anvisa, que está vinculada ao Ministério da Saúde. Essa legislação, essa resolução 259 de 2002, então ela abrange rotulagem de alimentos embalados e ela tem uma harmonização com o Mercosul. Então não é só o Brasil, os países que têm um acordo com o Mercosul também é uma legislação vigente para eles. Âmbito da aplicação dessa legislação, dessa palestra, todo alimento que seja comercializado, qualquer que seja a sua origem, embalado na ausência do cliente, pronto para oferta ao consumidor. Eu gosto de imagens, eu acho que isso enriquece, né? Então eu coloquei ali para vocês, não se apeguem às marcas, eu não ganho nada fazendo propaganda, mas é para fixar o conteúdo, né? Então, o âmbito da aplicação de tudo que eu vou falar hoje é que é um alimento embalado na nossa ausência, que eu também sou cliente, tá? Não vale, por exemplo, se eu for lá na padaria e pedir 200 gramas de presunto, 100 gramas de mussarela, tá? Então, isso não vai valer. E pronto para oferta ao consumidor. Eu coloquei o pão, coloquei um achocolatado. E aí, na Anvisa, então, tudo que eu vou falar para vocês é o que está vigente na legislação, tá? Então, a gente fala tanto de rotulagem, o que é a rotulagem? Então, a Anvisa, ela define como toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada em relevo ou colada sobre a embalagem do alimento, destinada a informar o consumidor sobre as propriedades nutricionais desse alimento. Então, eu coloquei ali uma embalagem que você tem essa noção. Aqui, a parte frontal, né, é o que eu falo, a embalagem é a roupa do alimento, é o que você olha ali na gôndola e vai chamar a sua atenção, a descrição do produto, aquela marca, as cores, né, então, você vai ver essa carinha aí na gôndola do mercado, no primeiro olhar ali. E o painel principal é a parte frontal do rótulo, que é o mais facilmente visível, a denominação de venda do alimento e o conteúdo líquido. É isso que você vai ver quando você bate o olho na prateleira do mercado. Qual é a importância da informação nutricional nos rótulos de alimento? Tá? Então, a importância é informar nós, consumidores, sobre essa composição do alimento. Claro que a hora que você bate o olho no mercado para você fazer as suas escolhas, você vai levar em conta a marca, você vai levar em conta o preço, claro,
Mas a informação nutricional a informação nutricional está atrás naquela tabela. Então, a partir desse momento que você consegue interpretar essa tabela, que você vai poder fazer essas escolhas, tá? Então, a modificação da Anvisa do mês passado é para facilitar a leitura dessa tabela, para que as pessoas, independente da área, né, não da área de alimentos, que para nós é fácil essa interpretação, mas quem não é, também conseguir fazer boas escolhas. Então, a partir do que está atrás da embalagem. Né? Então, uma dieta mais equilibrada, mais saudável, a fim de reduzir os índices de sobrepeso e obesidade. Então, você poder comparar, você ter poder de escolha nas suas mãos. Tá? Porque eu vi dados esse ano já que mais da metade da população brasileira já está com sobrepeso e obesidade. E esse ano, ainda mais com a pandemia, e a gente fica mais em casa, comendo mais, e esses dados, esses índices foram aumentando. O outro objetivo é a redução da prevalência de doenças nutricionais e orientação para o consumo de alimentos saudáveis. Então, se eu tenho um poder de escolha, que eu tenho, por exemplo, eu vou comprar pão integral, porque eu preciso de uma alimentação mais rica em fibras. Eu vou olhar na lista de ingredientes, qual que é o primeiro ingrediente, eu vou olhar na tabela atrás, qual é a opção que tem o maior teor de fibras. Então, isso vai me orientar para que eu possa, talvez, prevenir, que esse é o objetivo, ou às vezes até, no caso, você tratar, né, se já tem alguma doença nutricional instalada. Quais as informações obrigatórias para os alimentos em geral? Então, eu vou falar depois um por um deles, tá? Então, a denominação do produto, lista de ingredientes, conteúdo líquido, então a gente vai vendo aqui ao longo dos slides. Primeiro, o idioma em português. Né? Então, claro que às vezes acontece no mercado externo, exportação dos produtos, então você encontra em outros idiomas, pode estar em espanhol, pode estar em inglês, ou se você faz a importação, compra algum produto com outro idioma e vem uma tarja, uma etiqueta colada com as informações em português, tá? Isso também é obrigatório. Ingredientes, ou a lista de ingredientes também pode ser abreviada em ordem decrescente. Então, eu gosto, por exemplo, você está em dúvida qual alimento você vai escolher, vai comprar, você pode olhar a lista de ingredientes. E ela é em ordem decrescente, ou seja, o primeiro ingrediente que está ali é o que está em maior quantidade. Normalmente, menor quantidade são os aditivos, né? Os corantes, acidulantes, espessantes. E aí você encontra lá, em maior quantidade, eu tenho açúcar, ou eu tenho sal, né? Então, eu já fico acende um sinal vermelho. A outro não, outro é farinha de trigo, o pão, farinha integral, não é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, é uma farinha branca. Então, o que aparece na lista de ingredientes, o primeiro nutriente ali é o que está em maior quantidade, e assim sucessivamente. Eu vou só anotar, fazer uma anotação aqui, que no final eu quero falar do aplicativo para vocês, que é bem legal. Aí no final eu passo. Então, os aditivos são no final, porque é menor quantidade, né? Também são obrigatórios, às vezes não está escrito ele inteiro, o nome inteiro, às vezes não está escrito acidulante, corante, aromatizante, espessantes. Tem um número, um INS e um número. Então, a legislação também prevê que pode ser esse número, né? E a gente não sabe exatamente o que é, porque não dá para saber todos os números. A identificação de origem. Então, nome completo, endereço, país de origem, município, registro quando necessário, um SAC, né, um Serviço de Atendimento ao Consumidor, um ADS, um 0800, algum canal também de comunicação, para às vezes você ter uma reclamação, ter uma sugestão, então é também obrigatório essa informação. Fabricado, então aí eu coloquei o prazo de validade, a data de fabricação pode ser o lote, né, procedido com a letra L e a data de fabricação,
porque isso vai ajudar, caso tenha algum problema, você liga na indústria, avisa da data de fabricação, ou avisa qual é o lote, e eles podem fazer um recall, se for o caso, né, é muito mais fácil daquele lote. Então, isso também pode ser previsto, está previsto na legislação. Alimentos que exigem condições especiais para sua conservação. Então, coloquei ali, achei uma imagem sem marca. Então, se você vai comprar um leite UHT, ou que seja pasteurizado, que ele fique refrigerado, que seja leite em pó, que não precisa ficar refrigerado, ele vai ter a orientação, né? Então, consumir, né, após aberto, manter em refrigeração a 5 graus e consumir por no máximo 3 dias. Então, quando necessita de conservação e de tempo, o fabricante vai informar isso, tá? Outra coisa que vai acontecer também, que é obrigatório, então, se você compra uma gelatina em pó, na embalagem vai ter informação de como você deve diluir esse produto. Quantos de água, então adicione 200 ml de água quente, coloque o produto, mais 200 ml de água gelada, então, tantas informações quanto à conservação e temperaturas, né, de refrigerador ou de congelador, quanto para diluição, é informado, tá? O mesmo aplicado para produtos, para alimentos que podem se alterar depois de aberto suas embalagens. O tamanho das letras não pode ser inferior a 1 milímetro, então a gente tem que conseguir, nós consumidores, conseguirmos ler o que está ali, né? Não pode estar rasurado, não pode estar muito pequeno, então pelo menos nessa quantidade. Todas essas legislações eu coloquei na citação, no final, né, nas referências, para vocês terem, porque viu que eu comecei a primeira já de 2002, né, e vou finalizar com a de 2020, outubro de 2020. Então, os alimentos industrializados também devem conter as inscrições contém ou não contém glúten, em função das pessoas portadoras de doença celíaca, tá? A advertência deve ser impressa em caracteres com destaque nítidos e de fácil leitura. Então, é obrigatório que conste contém glúten ou não contém glúten. E esses dados, essas informações, quanto mais vocês explorarem as embalagens, mais vai ficando claro. Então, por exemplo, agora, durante a palestra, pega uma embalagem do alimento pronto para consumo, e vocês vão explorando tudo isso. Tudo isso que eu vou falar aqui tem que estar na embalagem. Senão, já tem uma não conformidade aí, tá? Só para esclarecer, essas legislações, né, nessa palestra não se aplica às bebidas alcoólicas, aos aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologias, as especiarias, cravo, canela, erva doce. Não se aplica às águas minerais naturais e às demais águas de consumo humano, nem aos vinagres, nem ao sal, cloreto de sódio, nem ao café, erva mate, chá e outras ervas, sem adição de outros ingredientes. Então, por exemplo, se eu for comprar só o pó de café, por exemplo, ele não vai ter, tá? Ou se eu for comprar só o chá, porque não tem adição de outros ingredientes, então não vou ter nenhuma informação. Agora, se é uma mistura, é um cappuccino, é um outro produto que eu tenho misturas, né, de açúcar, adoçante, chá, leite, achocolatado, daí sim, aí precisa ter. Aos alimentos preparados e embalados em restaurantes e estabelecimentos comerciais, como eu disse para vocês, não vigora, né? Aos produtos fracionados nos pontos de venda varejo, comercializados como pré-medidos, que é no caso que eu disse de salame, mortadela, presunto, lei na padaria, não se aplica. As frutas, vegetais e carnes in natura, refrigerados e congelados também não. E aos alimentos com embalagens cuja superfície visível para a rotulagem seja menor ou igual a 100 centímetros quadrados. Então, às vezes, a embalagem é tão pequena, por exemplo, uma caixa de bombom, não tem a informação nutricional complementar, todas essas informações que eu vou falar para vocês, num bombom. Então, aí você encontra na embalagem, na caixa, atrás da caixa,
né? Isso acontece também, de repente, você compra um produto que ele vem com embalagens individuais, mas nessa embalagem individual você não encontra, você vai encontrar na embalagem maior, para poder ter todas essas exigências, né? Tem que ser uma embalagem maior. E aí, qual é a ordem para se declarar os nutrientes? Então, tem a ordem, que é essa que está aqui no slide, ó, valor energético, ele tem que ser declarado em quilocalorias e quilojoule. Carboidratos em gramas, proteínas em gramas, na verdade, só o sódio que vai ser em miligramas depois. Então, mas é essa a ordem: valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibras alimentares e sódio. Esses são os nutrientes obrigatórios e devem estar nessa ordem, tá? Podem, por exemplo, vocês compram suco de fruta, suco de laranja, suco de caju, e de repente você encontra ali, terminou essa ordem, você encontra no final vitamina C, também alguma outra vitamina, um outro mineral, tá? Então são declarações optativas. E é legal porque traz mais informações para nós, tá? Então, desde que essas vitaminas, a vitamina C, ou, por exemplo, o leite, que tem cálcio, a quantidade dessas vitaminas ou minerais seja maior ou igual a 5% da ingestão diária recomendada por porção, a indústria pode colocar, tá? Senão não tem necessidade e aí não precisa colocar nada. Como devo apresentar a tabela de informação nutricional no rótulo? Então, vocês também devem estar acostumados, a gente tem a tabela vertical, tem a tabela horizontal, tem a linear, quando a embalagem é menor, né, talvez um pouquinho mais difícil para a gente ler, fazer a leitura. Então, aqui para vocês visualizarem uma forma dela, né, é essa tabela, e vocês observem que, por enquanto, né, é essa carinha aí. As indústrias têm até 2 anos, 2022, para fazer a última atualização, que eu vou mostrar para vocês, né, que são as figuras na parte frontal, mas por 2 anos a gente pode ainda encontrar dessa forma. E aí é obrigatória a porção. Então, se você vai consumir, por exemplo, vai abrir uma caixinha de leite, e a porção, né, a caixinha vem 1 litro, e diz ali, a informação nutricional diz numa porção de 200 ml. Você vai pensar, né, o que são 200 ml? A gente não tem essa obrigação, ninguém tem a obrigação de ter essa ideia de medida caseira. Então, entre parênteses, vem a medida caseira, 1 copo. Então, você sabe que a informação nutricional desse leite, nessa porção, num copo, é os X valores que vai estar aí demonstrado, tá? Ou você vai tomar um iogurte, naquela unidade, um copinho, né? Então vai ter aquela unidade, ou você vai consumir bolachas. Essa informação nutricional numa porção de tantas gramas, quer dizer, quantas bolachas? 2, 3, 4. Então, a medida caseira é obrigatório, a porção, né? Na ordem, como eu coloquei para vocês, já está aí dos nutrientes. Onde tem um asterisco ali embaixo, os valores diários com base em uma dieta de 2.000 quilocalorias ou 8.400 quilojoules. Há muitos anos atrás, esse valor diário era de 2.500 calorias. Agora, uns anos para cá, são 2.000 quilocalorias, então, que é uma ideia que o Ministério da Saúde tem de que a maioria da população adulta, né, de uma forma geral, consumiria 2.000 quilocalorias aí, sem a gente pensar nas especificações, né, de sexo, idade, gestante ou não. Então, uma forma geral de 2.000 quilocalorias por dia. Então, como eu disse para vocês, a lista de ingredientes é obrigatória, né, vai informar o que compõe o produto, e aí identifica o açúcar, a sacarose, a glicose, aquela da questão da ordem decrescente que eu tinha falado. Outra coisa que a legislação permite, por exemplo, se você for pegar um pacote de açúcar, você não vai encontrar a lista de ingredientes, a não ser que a indústria
quis deixar mais claro, né? Porque às vezes tem uns memes assim, na caixa de ovo. Ovo, contém ovo, né? Mas tudo bem. Então, assim, a lista de ingredientes, para ingredientes únicos, ela é dispensável. Então, por exemplo, você compra só um pacote de açúcar, não vai estar lá a lista de ingredientes, 2 pontos, açúcar, tá? Então, o açúcar, o café, a farinha de mandioca, a farinha de trigo, leite, vinagre, não precisa apresentar lista de ingredientes se for ingrediente único. Se tiver algum conservante, alguma outra adição aí, principalmente às vezes o leite tem, aí ele vai apresentar, tá? Mas se não, não se assustem que a legislação permite isso. Então, a origem, como eu falei para vocês, é importante, né, para a gente saber onde foi fabricado, né. O conteúdo líquido também é obrigatório, então, se você vai comprar ali um macarrão, mas qual é essa? Eu quero comparar preço. Esse é de meio quilo, o outro também. Esse é de 1 litro, o outro meio litro. Então, isso também é obrigatório e na parte frontal da embalagem. O lote eu coloquei novamente, né, que às vezes não tem o prazo de validade, mas você tem o lote que facilita no caso de algum problema, alguma contaminação, alguma alteração do produto. Então, você pode ligar na empresa, na fábrica, e pelo lote é muito mais fácil a empresa saber o que aconteceu ali, né. Outra lei obrigatória é dos transgênicos, organismos geneticamente modificados. Então, não sei se vocês também já prestaram atenção, dependendo do produto, então aqui, esse que eu coloquei, né, do lado direito, contém milho transgênico. Então, a letra T, na cor preta, dentro de um triângulo amarelo, impressa na embalagem, é o símbolo indicativo da utilização de organismos geneticamente modificados no produto. Então, às vezes, em embalagem de óleo, de alguns salgadinhos tipo chips, vocês vão encontrar esse símbolo. Os estabelecimentos que fabricam ou manipulam alimentos em ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal, que contêm ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, nos termos do decreto da lei de 2003, devem informar, tá? Até eu peguei esse parágrafo do site do Ministério da Agricultura, então por isso que ele cita consumo humano ou animal. Então o mapa prevê também, que interessante, na embalagem de produtos de origem animal que tenha esse símbolo, tá? E aí ele deve declarar mesmo inferior a 1%. Então, aí você tem esse poder de escolha, eu consumo, eu não consumo, se não me preocupa ou me preocupa, tá? Então, é esse o objetivo. Então, as medidas caseiras, claro, isso também a maioria das pessoas não sabe, mas é o que é o que a Anvisa se baseia. Eu coloco uma xícara de chá, 200 ml a capacidade, um copo, uma colher de sopa, 10 ml, uma colher de chá, 5 ml, tá? Então, é o que é o padrão. E a porção, como eu tinha dito para vocês, é a informação nutricional expressa por porção do alimento, que é definida como a quantidade média do alimento que deveria ser consumido por pessoas sadias, maiores de 36 meses de idade, em cada ocasião de consumo, com a finalidade de promover uma alimentação saudável. Esse também o objetivo de informar a porção. Tá? Então, ali, como eu disse, no leite fluido, você vai encontrar aquela informação nutricional complementar de 200 ml e, entre parênteses, um copo, que é a medida caseira. O valor energético, então, aqui, eu vou até passar mais rápido, ele define o que é, por exemplo, o valor energético, né, isso tudo está na legislação, deixo disponível para vocês, o que são os carboidratos, que vocês da área de nutrição, os macronutrientes, né, vocês já estão acostumados acho que nas primeiras aulas aí dos conteúdos específicos vocês já aprenderam, as proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, né, gordura trans, a gordura trans, eu vou até tomar um espaço aqui, que a hora que vocês olharem
Deixa eu só voltar. Aqui. Os valores diários de referência. Tá? Então, o valor energético, 2.000 quilocalorias, é o que é base, como está escrito no final. Carboidratos. Então, a Anvisa coloca como se a gente deveríamos comer por dia 300 gramas, proteína 75, gorduras totais 55, gorduras saturadas, fibra, sódio. Só que não tem o valor de referência para gorduras trans. Então, eu vou colocar aqui, tá? Gordura trans. Então, é um tipo de gordura formada por um processo chamado de hidrogenação, da qual consiste em transformar óleos líquidos em gordura sólida a temperatura ambiente. Esse tipo de gordura é prejudicial à saúde e o consumo excessivo de alimentos que a contém pode aumentar o colesterol ruim e diminuir o bom, aumentando os riscos de doenças do coração. Tá? Onde a gente encontra alimentos elaborados com gordura vegetal hidrogenada, então sorvetes, bolachas recheadas, margarinas. E ali tem uma pergunta. Não são estabelecidos valores diários de referência para a gordura trans. Por quê? Né? Porque não é recomendada a ingestão desse tipo de gordura. Então, vocês vão olhar na tabela lá, fica tarefinha para casa, vocês vão olhar a gordura trans, não tem valor de referência, mas tem a quantidade ou não, né, dependendo do produto, tá? Então, teores de ácidos graxos saturados e trans podem ser declarados como zero, quando presentes nos alimentos em quantidade inferior a 0,2 gramas na porção. Então, se você vai pegar um pacote de bolacha recheada e a informação nutricional de 3 bolachas recheadas, tem menos de 0,2 gramas de gordura trans na porção, vai constar lá que não tem. Mas, de repente, você não consegue só comer 3 bolachas, você come metade do pacote, come 6, come 9. Aí, talvez, os consumidores tenham a falsa ideia de que não estão consumindo gordura trans. Só que se você duplica ou triplica a porção, você está consumindo gordura trans, tá? Então, o que mostra ali é na porção. Então, a gente fala, eu não consigo comer um pacote, só para a hora que termina o pacote, eu não consigo comer 2, 3. Mas aí não quer dizer que você não está consumindo gordura trans. Alegações para ácidos graxos trans, tais como zero livre de trans e outras previstas na portaria do Ministério da Saúde, podem ser utilizadas, desde que o alimento pronto para o consumo atenda as seguintes condições. Máximo de 0,2 gramas de gordura trans por porção e 2 gramas de gordura saturada por porção, então aí declara zero, tá? Cabe ressaltar que o limite de 2 gramas de gordura saturada por porção de alimentos é uma recomendação da Anvisa, não constando na legislação de rotulagem nutricional. Como a legislação brasileira exige a declaração do teor de nutriente por porção ou medida caseira do alimento, o consumidor pode ter a falsa ideia de não estar ingerindo gordura trans, independente da quantidade consumida, tá? E aí você come tranquilo, achando que não está consumindo muita gordura trans, e está, né? Está se prejudicando. Fibra alimentar também é o penúltimo nutriente obrigatório, e o sódio, que é o último. Esses são os nutrientes obrigatórios. Mas se tiver outras vitaminas e outros minerais, aí é facultativo. Tá? Vamos ter acesso às tabelas para o cálculo das informações. Então, tem a tabela de composição química de alimentos da USP, todas elas estão disponíveis online. Tem o banco de dados de alimentos, laudos de análise físico-química do produto, de repente você desenvolve um produto novo, alguma coisa assim, que tem muito, né, na área de alimentos, desenvolvimento de novos produtos, e você não encontra na tabela, você tem que fazer análise físico-química. Né? Pode constar mais de uma fonte, então a gente tem bastante conteúdo na internet. Regras dessa apresentação. Deve sempre ser apresentada em um mesmo local, então eu já sei que o painel principal, eu vou saber qual que é o produto, eu tenho o conteúdo líquido, eu tenho a denominação de venda. Só que a hora que eu viro aquela embalagem, eu tenho a informação nutricional complementar, que é a tabela vertical, horizontal, linear, que vai me informar
dos nutrientes. A lista de ingredientes está lá atrás, então algumas coisas que a gente já está habituado. A estrutura dessa tabela, né? Todos os nutrientes devem ser declarados da mesma forma, em tamanho e destaque. Eu não posso colocar, e o meu alimento é rico em fibras, então eu vou pôr fibras bem grandes, e ele tem um pouquinho de gordura saturada, eu vou escrever menor. Não, todos no mesmo tamanho e destaque, tá? Letras visíveis em lugar visível que não possam ser apagadas ou rasuradas. E o idioma oficial do país de consumo. Aqui, já a RDC 360 mostra a forma, né, vertical, horizontal, linear, que é mais chatinha para a gente ler, mas são as 3 formas que elas podem ser apresentadas. Agora, né, a gente encontra também assim, se os valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas, porque isso coloca lá 2.000 quilocalorias, mas como eu disse, se é uma criança, não vai precisar de 2.000 quilocalorias, se é um atleta, vai precisar de mais, se é gestante, a cada trimestre muda as necessidades energéticas dela, então por isso que tem essa frase, tá? E aí, de repente, você encontra também assim, não contém quantidades significativas de fibra e sódio. Isso também é previsto, tá? Você pode encontrar esse tipo de informação. As informações nutricionais, elas são arredondadas porque facilita a nossa leitura, a interpretação, se eu quiser comparar de uma marca para outra, né, então eles são arredondados. Aqui em 2012, a RDC 54, ela já fez uma modificação, porque antes, por exemplo, eu fabrico, aqui ó, coloquei duas imagens, eu fabrico esse iogurte grego Nestlé Light, o que acontecia, e não fabricava o tradicional. E a partir de 2012, o que a RDC 54 agora foi autorizada? Que o produto light, ele só pode ser comercializado se a empresa faz tradicional, produz o tradicional, senão não pode ter. Tá? Então, eu tenho o alimento de referência, que é tradicional, e aí a empresa desenvolveu o light. Pode ser ao contrário. Em 2015, foi legal também o marco, né, para as mães que tem, para as mães, isso foi um ganho das mães que tinham as crianças com alergia, né, põe no rótulo. Então, é até uma página nas redes sociais, principalmente no Face, põe no rótulo. Então, a Anvisa aprovou em 2015 a resolução que trata da rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergias. Então, os rótulos devem informar a existência de 17 alimentos considerados alergênicos. Então, quais são eles? Trigo, e aí né, as variedades, centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas, os crustáceos, os ovos, peixes, amendoim, soja, leite de todos os mamíferos, amêndoa, avelã, castanha de caju, castanha do Pará, macadâmia, nozes, pecan, pistachos, pinole, castanhas e látex natural. Então, se o alimento tiver, então eu já vou mostrar para vocês alguns exemplos, tem que declarar. Então, isso foi a partir de 2015. A regra prevê ainda que as informações nos rótulos de produtos derivados desse alimento sejam as seguintes. Então, alérgicos, contém amendoim, né? Ou alérgicos, contém derivados de um daqueles 17, né? E alérgico contém o nome do alimento que causa alergia e os derivados. Então, você prevê também 3 formas. E às vezes você encontra assim, o que significa pode conter. Então, você está consumindo um produto e lá não tem nada a ver o sabor, mas você encontra assim, pode conter traços de avelã, né? Então, quando um alergênico não faz parte da receita do produto, mas existe risco de estar presente por conta do contato ao longo da produção, como no caso de compartilhamento da linha de produção, então eu tenho uma contaminação cruzada, mas pela linha, né, não questão de micro-organismo, mas pela linha, pela fabricação, você vai encontrar essa frase, alérgicos pode conter tal alergênico que não tem nada a ver com o sabor, com o seu produto, mas por ser produzido e fabricado na mesma empresa. Aí, em 2017, foi obrigatória a rotulagem da lactose,
também em vista das pessoas com intolerância à lactose, né? Então, as duas resoluções da Anvisa, a primeira é a RDC 135, que inclui os alimentos para dietas com restrição de lactose no regulamento de alimentos para fins especiais, e a segunda é a 136, que define como essas informações devem ser colocadas no rótulo, tá? Independentemente do tipo de alimentos. Então, os fabricantes são obrigados a informar a presença de lactose nos alimentos. Isso vale para alimentos com mais de 100 miligramas de lactose para cada 100 gramas ou mililitros do produto. Ou seja, qualquer alimento que contenha lactose em quantidade acima de 0,1% deverá trazer a expressão contém lactose em seu rótulo. Tá? E aí, interessante assim, por que esse limite, né, de 0,1%? Ver como é tão, quem tem essa intolerância é muito sensível à lactose, né? Então, esse limite está baseado em referências técnicas e na experiência de países que adotam a rotulagem de lactose há mais tempo, como a Alemanha e a Hungria. O limite de 100 miligramas é entendido como seguro para as pessoas com intolerância à lactose, porque é tão desconfortável essa intolerância, né? Diarreia. Então, realmente é importante avisar, né? Informar. Como a informação deve vir no rótulo? Ser escrita em caixa alta e negrita, a impressão deve ser em contraste com o fundo da caixa. Então, a rotulagem já essa resolução 9 de 2020, ela fala bastante dessa impressão, desse contraste. A altura mínima deve ser de 2 milímetros e não pode ser menor que a letra utilizada na lista de ingredientes. A declaração deve ficar no local da embalagem que não seja encoberto, que seja removível pela abertura do lacre ou de difícil visualização, como a selagem ou a torção. Então, não pode, tem que ser sempre visível, tá? E aí vocês encontram assim, a quantidade de lactose no alimento é a frase que você pode encontrar. Abaixo de 100 miligramas de lactose a cada 100 gramas ou 100 ml do produto, você pode encontrar zero, isento e tal. De 100 até 1 grama de lactose a cada 100 gramas ou 100 ml do produto, baixo teor de lactose ou baixo em lactose. E acima de 100 miligramas ou 100 gramas, 100 miligramas de lactose a cada 100 gramas ou 100 ml do produto, vai estar escrito contém lactose. Aqui eu já começo a última resolução, a RDC 429, de 8 de outubro, 8 de outubro de 2020. Então, o que essa legislação vem mudar para nós consumidores, né? Então, ela aborda a rotulagem nutricional frontal. É um símbolo informativo na parte da frente do produto, eu já vou mostrar para vocês. Ela aborda também que apenas letras pretas e fundo branco. Então, isso vai ser assim para ter bastante contraste, para todo mundo conseguir ver. Identificação adicional por 100 gramas ou 100 ml, para ajudar na comparação de produtos, e vem também o número de porções por embalagem. Hoje a gente não tem essa informação de 100 gramas ou 100 ml, a gente só tem por porção e a medida caseira. Tá? A ideia é esclarecer o consumidor de forma clara e simples sobre o alto conteúdo de nutrientes que tem relevância para a saúde. Então, até 2022, as empresas têm 2 anos para se adequar à nova legislação, e aí a gente vai encontrar na rotulagem nutricional frontal esses modelos. Então, tem o A, modelo com alto teor de um nutriente, então, se é alto teor em açúcar, se é alto teor em gordura saturada, ou se é alto teor em sódio, a gente vai ter esse alarme aí na frente. Então, aí você vai pensar, talvez, né, é isso que a empresa, que a Anvisa espera, o Ministério da Saúde espera, é que você repense se você vai comprar e você vai consumir, né? Então, põe o pé no freio e diz, nossa, quanto açúcar, né? Será? Acho que não, né? Quanta gordura, quanto sódio, que é para chocar mesmo. O B, modelos com alto teor de 2 nutrientes, então se é açúcar e gordura e sódio, açúcar e sódio, né? Então tem esse modelo. E o C, no caso dos 3, né? Então você vai estar bem ciente que você está consumindo um alimento alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada e alto em sódio, né? Então esse é o objetivo. Aqui tem os limites, né? O que é alto? Então, aqui ela coloca a quantidade maior igual a 15 gramas de açúcar adicionados por 100 gramas do produto, isso para alimentos sólidos e semissólidos, e tem os limites para alimentos líquidos. Da mesma forma
das gorduras saturadas e o sódio. Então, você vai estar ciente de quanto você vai estar consumindo de açúcar, gordura e sódio se você consumir aquele produto. E aí, aqui, para finalizar, eu falei bastante coisa até então, tudo que pode, tudo que pode, não, que deve ser, estar inserido num rótulo, numa embalagem, mas a Anvisa também deixa claro algumas coisas que não podem conter, tá? Então, por exemplo, apresentar palavras ou qualquer representação gráfica que possa tornar a informação falsa ou que possa induzir o consumidor a erro, confusão ou engano. Então, por exemplo, chocolates que demonstram, mediante ilustração, que o consumo de determinada quantidade equivale ao consumo de um copo de leite. Por mais que, às vezes, a quantidade daquele chocolate realmente tenha o mesmo tanto de cálcio, vamos supor, que um copo de leite, eles não são comparáveis, tá? A gente não pode fazer essa comparação. Antigamente, que era da minha época, tinha uma propaganda que o danoninho valia por um bifinho. E aquela música, tinha acho que era do Ré, Mi, Fá, então ela falava, né, cantava e o danoninho valia por um bifinho. Antigamente podia, por mais que, hoje não pode mais essa propaganda, por mais que o danoninho tinha a quantidade de ferro na porção, jamais eu posso comparar um danoninho com uma carne, com o ferro que eu tenho na carne, com o ferro biodisponível, né, com um alimento in natura comparado com um alimento processado, ultraprocessado. Então, não são comparáveis. Hoje, essa propaganda de que o danoninho vale por um bifinho, não pode, tá? Outra coisa, vocês devem observar, destacar a presença ou ausência de componentes que sejam próprios de alimentos de igual natureza. Então, óleo sem colesterol. Tinha, sim, antigamente uma marca X colocava óleo sem colesterol, óleo de soja, e a marca Y não colocava. Então, o consumidor tinha a impressão que o que não colocava tinha colesterol. Agora, como que deve ser? Óleo sem colesterol, como todo óleo vegetal. Então, não é exclusivo da marca não ter colesterol, é que é a soja, um grão vegetal. Então, é do vegetal não ter a soja, não da marca. Então, por isso que tem essa frase. Aqui eu vou mostrar depois um exemplo que atribui efeitos ou propriedades que não possuam ou não possam ser demonstrados, eu não posso colocar. Indicação de que o alimento possui propriedades medicinais ou terapêuticas, também não. Né? Se o produto ele não é natural, eu não posso colocar sem aditivos, sem conservantes, 100% natural, tá? Já teve casos de uma empresa de suco em pó colocar que, né, tinha fruta ou era natural e era uma propaganda enganosa e foi multado, né? A rotulagem dos alimentos deve ser feita exclusivamente nos estabelecimentos processadores, então quem fabrica, faz a rotulagem, é responsável pelo que está informando ali na embalagem, tá? Outra frase que também agora você prestem atenção que tem. Ressaltar em certos tipos de alimentos processados a presença de componentes que sejam adicionados como ingredientes em todos os alimentos com tecnologia de fabricação semelhante. Então, por exemplo, maionese preparada com ovos. De repente, uma marca coloca isso, a outra não coloca nada. Agora, não. Maionese preparada com ovos, como toda maionese. Tá assim agora. Mesma coisa do óleo de soja, tá? Aí eu coloquei essa imagem de um produto, isso também não pode, indicar que o alimento possui propriedades medicinais ou terapêuticas, ou aconselhar o seu consumo como estimulante, para melhorar a saúde, para prevenir doenças. Então, por exemplo, numa embalagem de leite, jamais vai estar escrito previne osteoporose, né? Por mais que a gente saiba que tem cálcio, que é fonte de cálcio, não vai ter, nem iogurte, não pode. Ou que emagrece, como esse aqui, tá? Ou auxilia no tratamento do câncer, isso não tem, não pode. E aí eu deixo aqui todas as legislações que eu fui utilizando para todas essas normas, né? O que pode, o que não pode. Então, fiz questão de colocar para vocês. E aí, para finalizar, alimentos são como pessoas. Prefiro os verdadeiros, íntegros e mais puros. Eu, como sou nutricionista, frutas, verduras, legumes, mas nem sempre
né, a gente vai só consumir frutas, verduras e legumes, a gente também vai querer consumir os outros nutrientes, tá? E aí agora eu abro para apresentação, se alguém tem alguma dúvida. Ah, eu lembrei assim, tem um aplicativo, a hora que eu estava falando para vocês, até anotei. Vocês baixam no celular, chama Desrotulando. Não sei se vocês já ouviram falar. Você consegue comparar os produtos que você está comprando, você escaneia ele lá no momento de compra e ele te avisa se é um alimento saudável. Ele tem as cores do semáforo, verde, amarelo e vermelho. Ele coloca o que tem ali que deixa ele em amarelo ou vermelho, muitos aditivos. Então, é interessante esse Desrotulando, que é um aplicativo. Então, eu estava falando com vocês, eu lembrei. Abaixem ele e explorem esse aplicativo para vocês verem. Mais uma ferramenta para nós, consumidores, termos para poder escolher os alimentos mais saudáveis, mais adequados para o consumo. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Eu vou escrever aqui no chat para vocês. Juliane, eu quero fazer uma pergunta, professora Vitória, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu escrever aqui, Desrotulando. Aí, tem um aplicativo. Eu queria tirar uma dúvida. Em relação a... Você sabe alguma coisa em relação ao decreto 10.468 do mapa de 2020, que fala... É tipo uma atualização do RISPOA de 2017, né? Uhum. E daí eu estava assistindo uma palestra que ele comentava, não sei se você vai saber me dizer, que nesse novo decreto que atualiza o RISPOA, nos produtos de origem animal não vai ser obrigatório a data de fabricação. Você sabe sobre isso? Do RISPOA eu não sei, porque o RISPOA é só para produto de origem animal, né? Isso, só para origem animal. Não, você falou 10 mil, qual que é? É um decreto? É um decreto, é decreto 10.468, de 18 de agosto de 2020. Eu vou olhar, depois eu te respondo. Ele atualiza o RISPOA, né, de 2017. Esse ano ele foi atualizado, né, o RISPOA? Foi, através desse decreto aí. É que eu ainda também não consegui ler ele inteiro e comparar com o velho, mas nesse que fala. Vai abranger só o lote? Vai ser como um prazo de validade? Então, ele fala que vai o prazo de validade normal, só que acho que deixa de ser obrigatório colocar a data de fabricação. Então, assim, eu, por exemplo, quando vou no mercado comprar frango, normalmente eu pego o que foi embalado por último, né? Que foi, digamos, fabricado, abatido por último. E daí eu vi numa palestra que comentava que não seria mais necessário, não seria obrigatório, entendeu? Colocar a partir desse decreto. De repente vai ter só o prazo de validade, né? Só o ano, por exemplo. Porque, assim, às vezes acontece das legislações serem, por mais que as duas regulamentam os alimentos, mas o mapa vai regulamentar só os sucos, né, as bebidas alcoólicas, os minimamente processados, os produtos de origem animal. Então a gente tem algumas diferenças, assim, o que o mapa regulamenta do que o Ministério da Saúde e a Anvisa regulamenta, né? E eu realmente só me baseio na Anvisa. Mas eu posso olhar, Vitória, e depois você me manda um e-mail, eu confirmo com você. Ah, tá, obrigada. A Anvisa seria acima do mapa, né? Hierarquicamente, digamos assim? Eu acho que não. Para rotulagem, eu digo? Não, elas vão trabalhar junto, Vitória. Você tem que olhar todas e casar todas para chegar em uma parte específica, para poder construir os rótulos. Então, é bem complexo, assim. Porque, no entanto, que você não é obrigatório por data de fabricação, você só tem que pôr exatamente a data de validade, né? O obrigatório mesmo é a data de validade, sempre seguindo lá. Mês e ano.
Sim. né? Então, pode ser que por isso que deve ter tido essa atualização. Porque daí, para seguir mais ou menos o mesmo padrão que a Anvisa segue para os outros produtos, né? Então, e da Anvisa, às vezes, pode ser só o lote, né? Já não Só o precisa ter a data lote de fabricação. e a data de validade. Então. E às vezes, não que uma é melhor que a outra na hierarquia, os dois são no mesmo, eu vejo no mesmo patamar, são competências diferentes, né? Eles são vinculados, se você pegar ali em cima o Ministério da Saúde, eu vejo duas flechinhas apontando, um para uma Anvisa e outro para o mapa. Ela é no mesmo patamar, eu tenho essa ideia, assim. Ô, Manuela, só para tirar minha curiosidade, qual produto você comercializa? Eu estou montando uma empresa de whey protein. Ah, que legal! A gente, na verdade, terminamos de montar no sábado. Hoje eu não fui trabalhar porque nós estamos fechando o semestre, né? Das notas, essas coisas. Mas provavelmente na quarta-feira a gente começa daí agora a produzir os sabores, né? Porque eu já tenho os três produtos, que é o whey com 80%, o 80% sem lactose e o isolado. Então eu tenho esses três já. Sabor natural. E agora a gente vai começar a produzir os com sabor. Fazer os testes. Então, mas aí o seu ainda entra em outra legislação que é alimento esportivo, né? Daí entra nos alimentos, nos suplementos. Então, que o primeiro rótulo que a gente fez, teve algumas coisas que eu fiz errado. Mas não é errado, assim, não causaria nenhum problema, mas ficou faltando coisinhas. E daí. Aí eles não aprovam, né? Na verdade, não precisa nem registrar, né? Suplemento mais. Ah, já está isento de registro, né? No Ministério da Saúde. Ah, então. Mas assim, mas se alguém vezes... denunciá-lo, vem uma multinha, fecha a empresa, né? O meu CRE é caçado, é uma merda. Ninguém quer passar por isso, né? Mas, assim, dependendo do alimento, ainda que eu falei de uma forma em geral, né? Se entra em alimentos para fins especiais, que é para lactantes, gestante, nutrição esportiva, idoso, eu tenho uma legislação específica para cada tipo. Então, é muito complexo, né? Aí depois, assim, depende do que você fabrica, né? E se é isento de registro no Ministério da Saúde, quer dizer que não faz mal. Isso é legal. Né? O que a Ministério da Saúde, os alimentos que são obrigatórios de registros, é porque tem um certo cuidado. Se é isento, porque está tranquilo. É bem isso. Então, estou estudando. Ai, que legal. Diariamente estudando para poder fazer as coisas direito. Fazer dentro da legislação. Agora, os saborizados, como vai mais aditivo, daí pode ser que tenha algumas mudanças. Então, não é fácil não, mas estamos aí na luta. Ah, que bacana. Muito legal. Ninguém mais tem pergunta, gente? A professora está aí disponível, terminou até um pouquinho antes. Eu coloquei meu e-mail, tá? Então, se alguém depois quiser fazer alguma pergunta, quiser enviar alguma dúvida, perguntar, eu estou à disposição. Eu não sei se foi uma pergunta que fizeram aqui, o DHR Santiago. Não sei se é pergunta ou se é uma afirmação, né? Ele fala se essa nova lei de rotulagem já está vindo nos produtos. Possivelmente, eu também não vi, mas pode ser que comece a pipocar. Mas ainda tem um prazo de 1 ano para ser obrigatório, os produtos novos já tem que vir com ele, tem essas coisinhas aí que é diferente, né? A indústria tem 2 anos. Mas tem algumas que já estavam fazendo algumas coisinhas parecidas daquilo que ia ser aprovado, né? Acho que se a Ju não tiver mais nada para falar, o pessoal não tiver mais nada para perguntar, né? A gente pode encerrar. É muita coisa, né, Ju? Não dá. Em 1 hora a gente tem que passar assim uma pincelada. Eu pensei ainda só. assim,
Ainda eu pensei, nossa, eu não vou explicar os macronutrientes, qual é a função, porque senão daria para ficar umas 2, 3 horas a gente falando de tudo. Tem muita coisa mesmo, né? Mas é legal porque quanto mais a gente tem contato com os rótulos, você compra o produto, explora, às vezes você não tinha noção da lista de ingredientes, de quanto açúcar, quanto sal, faz essa tarefinha aí de casa, e aí vai ficando automático a gente absorver todas essas informações, que são muitas regras, né? Então eu falei aí 50 minutos só de regras, né? Então fica a tarefinha para casa. Então, eu queria agradecer aí em nome do colégio, Ju, a sua disponibilidade. A gente sabe que é corrido para todo mundo, ainda mais à noite, né? Para vocês que trabalham à noite também, igual a gente. O curso é noturno, a tecnologia de alimentos. E aí, quem quiser estudar lá na UTF, né? A Ju vai ser provavelmente professora de vocês. Eu indico muito. A gente tem algumas professoras que fizeram o curso, né? Tem a Fabiana, a Ana Laura. A Ana, foram acho que minhas hoje ela não alunas. participou. Foram minhas alunas. Assim, a gente tem que sempre crescer, né? E eu falo, a parte de rotulagem, ela não é difícil, mas ela tem muitas coisinhas que a gente precisa entender. Igual a pergunta da Vitória foi super legal. Qual que eu sigo? As duas. Eu não posso seguir uma ou outra, eu tenho que seguir as duas e entender o caminho dessas duas para poder colocar aí. E aí, às vezes, não tenho certeza, daí mandar para a Anvisa, conversar com a Anvisa, ver o que eles indicam fazer em algumas situações, né? E vindo esse novo decreto aí, essa nova legislação da rotulagem, é campo de trabalho para todo mundo, né? Então, a gente dá para pensar, o pessoal pode trabalhar, pode desenvolver rótulos, mas tem que saber, não é só falar, eu sei, que eu vi uma palestra. Não, você tem que estudar, né? Então, é muito importante, assim, é uma área eu gosto muito dessa parte, mas como a gente é professor, a gente acaba eles não dão tanto valor, né? Se a gente falar, a professora Manuela vai dar uma palestra. Então, são coisas que a gente precisa chamar pessoas de fora mesmo. E é uma outra visão, outro ensino, né? Igual eu sou engenheira, ser nutricionista, querendo ou não, isso já auxilia bastante, né? A gente tem de alimentos. É isso. Que legal. E que nem, acho que foi a Vitória, né, que fez aquela pergunta da data de fabricação. Então, por exemplo, você encontra, ela falou, gosta de frango. Claro, quanto mais novo, melhor, tal. De repente, uma empresa X coloca a data de fabricação. A outra não coloca, mas não quer dizer que está errado. As duas atendem a legislação, né? Isso que a gente precisa também ter essa noção. Né? Não dizer, nossa, aqui está errado, vou denunciar. Não, as duas atendem, né? É bem isso mesmo. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Ter um olhar, entender a legislação, estudar a legislação. Eu falo que na nossa área, todo dia tendo legislação nova, então eu não posso achar que eu sei tudo. É estudar para sempre. Tem tanta exigência que tem checklist para rotulagem, para você não se perder, não esquecer nada, né? Você vai pelo checklist ali, porque isso aumenta, né? Você viu ali, a gente começa de 2002 até 2020, o tema de rotulagem de nutrientes de alimentos embolados só aumenta esse tema. Bem isso. Então, queria agradecer aí os alunos, as professoras que participaram, a Ju. Esse ano a gente não tem como dar presente, né? Porque toda vez a gente dá um presente. Certificadinho a gente manda depois de agradecimento, tá, Ju? E pode contar com a gente também, quando tiver alguma novidade. Quiser, mano, eu quero dar uma palestra, a gente está de portas abertas, tanto técnico de alimentos como técnico de nutrição. A gente aqui em Londrina não quer brigar com ninguém, a gente quer formar os nossos e depois mandar para vocês. Né? Então, porque vocês têm o médio técnico, né? Isso. E eu também quero dizer que a Universidade Tecnológica Federal está de braços abertos, né? Não nesse momento da pandemia, mas
E também a gente tem um mestrado profissionalizante, diferente do mestrado da UEL, que ele é acadêmico. Então o mestrado da UTF, do Departamento de Alimentos, ele é voltado para os profissionais que trabalham na indústria de alimentos, então ele é diferente, e aí a gente tem capacitação também, sem ser a graduação lá de alimentos, a gente tem um mestrado. Então, só unir as forças que Londrina tem na área de alimentos, né? E fazer a cidade crescer, né? Porque a gente precisa trazer indústria para cá também, para colocar todo mundo para trabalhar. Indústria de alimentos para cá. É verdade. Então, eu queria agradecer mesmo. Amanhã tem mais palestra, né? Para avisar os alunos, não esquecer. Eu mando o link umas 7 horas para todo mundo. E agradecer aí pela disponibilidade de todo mundo, né? E logo, logo a gente está de férias. Graças a Deus. Acho que todo mundo está correndo atrás das férias esse ano, né? Nunca trabalhei tanto na vida. Remotamente a gente trabalha mais, né? Mas, pelo menos, estamos se cuidando para ninguém contrair esse coronavírus. Eu contraí, cada um faz sua parte. Eu contraí, mas graças a Deus não morri. Então, tá tudo que bom. bem. Que bom, então. Então tá. Eu que agradeço o convite, fica à disposição, Imagina, tá? Obrigada mesmo, tá? De coração. Obrigada, pessoal. Uma ótima noite para todo mundo e até mais. Até.